Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica, dando início a uma nova série de estudos. Aquela série anterior está disponível no YouTube, no canal IEMM TV, no YouTube, juntamente com as outras séries anteriores. E hoje nós estamos começando a nova série que é Triunfando sobre os Problemas da Vida. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade na vida e é preciso saber compreender o motivo do nosso sofrimento, a razão do nosso sofrimento e por que nos sobrevêm tantas provações e também por que nos vêm tantas tentações. E esse estudo ele é oportuno porque ele em 13 lições vai nos trazer um esclarecimento sobre isso. E nós precisamos estar preparados para que estejamos então guardados e protegidos contra as ciladas do inimigo, contra as armadilhas do inimigo de nossas almas. A paz para minha irmã Carminha, lá em Cacoal, para a irmã Rose, aqui em Porto Velho, para o irmão Legilson, irmã Aldenira, aqui também em Porto Velho. Quem mais está conosco? À medida que a gente for vendo aqui, vamos saudando, né? Faremos uma oração. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, graça e misericórdia. Abra o nosso entendimento, limpa a nossa mente para que a Sua palavra possa adentrar. Dai-nos, ó Deus, sabedoria e entendimento para compreender a Sua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, diferente da outra série que era baseada em um só livro da Bíblia, essa série, ela triunfando sobre os problemas da vida, ela está baseada em diversas passagens bíblicas. E a lição de hoje, que tem, a número 1, que tem como título Vitória sobre as provações e o sofrimento. A leitura está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19. O texto áureo é em 1 Coríntios capítulo 15, 57, que diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: a vitória do crente sobre as adversidades da vida ocorre tão somente através da graça do Senhor Jesus. Os objetivos da lição: ensinar que as provações fazem parte da vida cristã, destacar que em Cristo somos mais do que vencedores e enfatizar que a vitória do cristão está subordinada à obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos lá então para a leitura, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 19, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A leitura aqui na primeira carta escrita por Pedro deixa bem claro que o nosso sofrimento, né, ele tem dois viés. Né? Um é consequências do pecado, é consequência das nossas decisões erradas, consequência
da nossa pressa, da nossa ansiedade em fazer. E a outra razão do sofrimento é em decorrência do simples fato de ser cristão. Simplesmente por aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, sobrevém aí infinitos ataques, infinitos levantes, infinitas ações no mundo espiritual que acaba afetando a vida social e até mesmo a vida espiritual. Então, o próprio Jesus nos alertou a respeito do sofrimento. Ele mesmo passou pelo sofrimento e não negou. A vida de Jesus foi uma vida extremamente sofrida. Desde o ventre, desde a gestação até o dia da sua morte, foi uma vida extremamente difícil. Perseguições, humilhações, pobreza, dificuldades sociais, dificuldades para ser aceito como Messias, dificuldade para que as pessoas pudessem crer na palavra em que ele anunciava. Enfim, foi uma vida de muito sofrimento, foi uma vida muito difícil. Então, quando se fala em sofrimento de Jesus Cristo, não é só ali na Via Crucis, não é só ali na quinta e na sexta em que ele foi entregue antes da Páscoa. Não. Quando se fala no sofrimento de Jesus Cristo, se condiz desde a gestação, desde o dia em que foi anunciado que ele estava no ventre de Maria. A partir dali já começou a perseguição. Então isso mostra para nós que a perseguição ao povo de Deus, ela vai acontecer e é inevitável. Mas nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Ele também passou por sofrimentos e venceu todos para que nós também pudéssemos vencer. A origem do sofrimento está lá no Éden. Vamos recapitular aqui. Quando Deus, lá no livro da Gênesis, fala que tudo que Deus fez é bom. Ele viu que era bom. E aí ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Com raciocínio lógico, com habilidades diversas, capacidade de pensar. Mas ele deu ao homem a inocência. O homem não conhecia o mal. E o mal ficou facultado para a própria vontade humana. Se o homem obedecesse a Deus, ele teria todas aquelas promessas que Deus lhe fez. Porém, se o homem desobedecesse a Deus, então ele haveria de padecer. E o que aconteceu? Era uma provação, era uma provação simples. Existia uma única árvore ali no meio do jardim, em que Deus apontou para ela e falou: do fruto dessa árvore não comerá. Havia outras árvores semelhantes por ali? Havia, mas daquela que estava ali no meio do jardim, dessa o homem não podia comer. E ele foi tentado, ao homem foi dado o controle da terra. Quando Deus o fez, Deus deu ao homem a capacidade de governar a terra, governar os animais. A terra era perfeita, não tinha esse calor, não tinha seca, não tinha doenças, pestes, violência, nada disso existia. A terra era um paraíso, era um paraíso. E, no entanto, a rebeldia do ser humano, a desobediência, fez com que o governo da terra que Deus entregou ao homem, o homem pegou aquele controle que ele tinha sobre a terra e entregou a Satanás. Então, por isso que a terra passou a ser um lugar de sofrimento. Então, a terra que foi feita para ser um paraíso, o jardim de Deus, e diz ali no livro da Gênesis que no final do dia Deus descia na terra, então a terra era boa,
ela era agradável, e devido então à desobediência do homem, o homem entregou o governo da terra a Satanás. Entregou, deu assim de graça, né, para Satanás. Toma, é seu. E aí, hoje nós sofremos, hoje nós padecemos. Então, esse é o motivo do sofrimento. E existem muitas pessoas, por que é importante compreender isso? Porque tem muitas pessoas que acham que o sofrimento veio de Deus, que foi Deus que proporcionou o sofrimento, que Deus fez também o mal. Não, o mal ele partiu de uma rebeldia nos céus, e o mal na terra partiu da desobediência do homem. Portanto, se o homem permanecesse obediente a Deus, a terra teria se mantido na originalidade. Mas não. No entanto, o homem pegou a terra, que era boa, pegou o controle que ele tinha sobre a terra e entregou a Satanás. Toma o controle da terra, você controla a terra. E aí deu no que deu. Então é importante saber sobre isso, que é um questionamento que as pessoas muito fazem, né? Por que estamos sofrendo? Por que esse sofrimento? Então esse sofrimento veio porque o homem entregou o governo da terra a Satanás, entregou a terra a Satanás. E Deus fez o homem para que ele governasse a terra. E a partir do momento que o homem entregou a Satanás o controle da terra, a terra fugiu do controle humano e passou a viver no controle de Satanás. Tá? Então é muito importante compreender isso está lá na Gênesis, para que vocês possam então compreender o sentido do sofrimento e nunca mais blasfemar culpando a Deus, né? Culpando a Deus, jamais, e também para que possa compreender, para explicar também para outras pessoas que sofrem. Vamos lá. Mas apesar disso tudo, Deus, na sua perfeição e na sua misericórdia, ele não abandonou a terra nem o homem. Mesmo o homem tendo entregue o governo e a autoridade que ele tinha sobre a terra a Satanás, Deus ainda assim não desistiu do homem e não desistiu da terra. E ele estabeleceu um plano de recuperação, um plano de assumir novamente esse controle da terra. Então, esse plano passa pela cruz, esse plano passa pela morte de Jesus, esse plano passa pela redenção do Calvário. E nós alcançaremos o reino de Deus, que é a reconstituição de tudo aquilo que foi perdido ali no Éden. Tanto a partir de agora nós já temos alguns privilégios desse reino, mas a grande promessa desse reino, ele é eterno. Assim como a terra foi feita para ser eterna, o reino de Deus foi feito para ser eterno. Então nós, nem a morte vai nos deter, que a morte também entrou a partir do pecado no Éden. A partir o ser humano não morria, nada, os animais morriam, nada morria, não existia morte. Então a morte foi em razão desse declínio da entrada do pecado, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos aqui para a lição, né? A parte 1 da lição diz assim: provações e sofrimentos fazem parte da queda. Aqui na introdução eu já falei sobre isso, né? A queda do homem ali no Éden trouxe terríveis consequências para a humanidade, para a natureza e para a terra. Por causa desse sofrimento, Romanos capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve sobre isso. Ele fala assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, por causa da queda do homem, por causa do pecado, da rebeldia, da teimosia, da rebelião humana ali no Éden, até a natureza sofre as consequências. Paulo enfatiza aos romanos que todo o sofrimento aconteceu por causa da queda do homem, por causa da entrada do pecado, por causa da desobediência. E o pecado, ele é o quê? Uma desobediência a Deus, um ato de desobediência. Vamos lá, ainda sobre as provações e sofrimentos fazem parte da vida. Tópico A diz:
A queda trouxe sofrimento ao ser humano. Quando nós observamos a situação humana, nós vamos observar que a vida humana não é fácil. É uma vida de constante sofrimento. E não pense você que se você sai da igreja, tem muita gente que fala, eu vou sair da igreja porque eu estou sofrendo muito. É pior, você vai sofrer e ainda vai perder a salvação. É pior porque hoje nós sofremos, mas temos a esperança de vida eterna. Hoje nós sofremos, mas nós temos certeza que nem a morte vai nos prender, porque há a promessa de ressurreição. Agora, que esperança que há para quem está no mundo? Que esperança que há para quem não conhece a salvação através de Jesus? Essas pessoas irão morrer e irão continuar no sofrimento. Irão continuar padecendo. E um sofrimento ainda pior, que é um sofrimento de espírito. Não é só um sofrimento de carne. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz assim, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. Uma das consequências do pecado ali no Éden foi a dor do parto. Né? A dor do parto e aqueles dias que a mulher todo mês tem que passar com cólicas, com dores. Tudo isso foi consequência da queda ali do Éden. Por causa do pecado original ali de Adão e Eva, veio as dores sobre o parto. Né? O parto não era doloroso, pelo contrário, o parto era um momento de grande satisfação para a vida humana e grande alegria, e tornou-se doloroso. E também o sofrimento da mulher todo mês, né? Passando ali por cólicas, sangramentos, tudo isso foi em consequência da queda. Né? Então, a consequência para a mulher foi: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho. Gênesis 3, versículo 16. E para o homem, qual foi a consequência? O homem passou a viver em cansaço, em ardor da vida, em fatigas, em grandes sofrimentos. Então, o trabalho ele veio como consequência da queda. Então, todo trabalho, toda profissão é difícil em virtude da entrada do pecado. O homem foi feito naturalmente para viver o quê? Colhendo daquilo que a terra dava. Mas em virtude do pecado, o homem passou a lavrar a terra, teve que produzir o próprio alimento. E aí, Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, por todos os dias da vida, o homem terá que trabalhar, e o trabalho não será fácil. Por isso que não existe profissão nem trabalho que possa dizer: esse trabalho é bom, essa profissão é boa. Toda profissão é difícil, toda profissão requer uma certa entrega e sofrimento, em virtude então dessa queda lá no Éden. Portanto, é natural os sofrimentos, e está claro que a origem de todo sofrimento está no pecado. Vamos lá, provações e sofrimentos fazem parte da vida. A parte B diz: a queda trouxe mudanças na natureza. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18 diz assim: maldita é a terra por causa de ti, espinhos e cardos também te produzirá. A terra, que só produzia frutos e flores, passou também a produzir espinhos, passou também a produzir abrolhos, né? Plantas que tornaram-se pragas e só vieram para atrapalhar a produção de alimentos. Então essa mudança na natureza já foi provocada em virtude do quê? Da desobediência do homem no Éden, do homem ter entregue a Satanás aquilo que Deus tinha dado ao homem.
Deus entregou o governo da terra para o homem e o homem entregou esse governo da terra a Satanás. Então, esse é o grande motivo do sofrimento. Vamos lá. Provações e sofrimentos fazem parte da vida. A queda trouxe tristeza e violência à terra. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8, fala: levantou-se Caim contra seu irmão Abel e o matou. Foi o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. Caim matou seu irmão Abel por inveja. E a partir daí a inveja vem causando muitas destruições, a inveja vem causando muitos problemas, a inveja vem causando muitas mortes ao decorrer da história da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículo 11 está escrito assim: e encheu-se a terra de violência. A partir da entrada do pecado, a terra deixou de ser um lugar de paz, deixou de ser um paraíso e tornou-se num campo de batalha, num lugar de guerra constante, de sofrimento constante, de contendas, de conflitos constantes, né? Devemos sim viver sempre abrigados em Deus, conforme está no Salmo 91, versículo 1, né? Para que não sejamos atingidos pelas adversidades que nos espreitam a vida. Portanto, resumindo aqui essa parte 1 da lição, Deus fez a terra perfeita, era um paraíso, e entregou ao homem o governo, o controle da terra e de tudo que estava sobre a terra. O homem pegou todo esse controle, toda essa autoridade e entregou a Satanás. Então, essa é a origem do mal, essa é a origem do sofrimento. E aí? E aí que Deus nos ama de tal maneira que estabeleceu um projeto para que nós pudéssemos viver novamente aquela terra original. Um dia a terra será reconstituída. A Bíblia, lá em Apocalipse, fala que a terra vai pegar fogo, vai destruir tudo que existe e Deus vai refazer tudo de novo. Deus vai recompor tudo de novo, como era no princípio. E aí, todos aqueles que morreram salvos, conforme cada aliança, na nossa aliança, que é a aliança da graça, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, todos que foram salvos ao longo de todas as alianças voltarão a viver numa terra original, numa terra conforme era o Jardim do Éden. Esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus. Portanto, por mais que Deus tenha promessas para nós ainda nessa vida, o importante é preparar a nossa alma para viver eternamente no descanso do Senhor. É preparar a nossa alma para viver eternamente no repouso do Senhor. E aqueles que não proporem isso, que não aceitarem a salvação no plano de Deus, essas pessoas irão padecer em sofrimentos terríveis e eternos no lugar onde foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, o inferno, ele será terrível para os seres humanos que forem lançados lá. Tá? O inferno, ele será terrível porque ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para Satanás. Então, o ser humano que for lançado no inferno, ele vai ter um sofrimento terrível, porque ele não foi preparado para isso. Ele não foi feito para ser lançado no inferno. Então, é a conduta da pessoa que vai julgar. A fé da pessoa, é a convivência dessa pessoa com Deus, ou a ausência dessa pessoa com Deus, é que vai julgar. Então, por isso que é preciso que o principal objetivo nosso é voltar o nosso espírito para Deus. É ajudar o projeto de salvação de Deus, fazendo a nossa parte, que é aceitar e fazer uma entrega por completa. Amém? E assim Deus seja louvado.
irmão Legilson está dizendo aqui, né? Essa inveja era por causa da obediência de Abel ou da sua prosperidade? Era por causa da oferta agradável que Abel fazia. Abel, ele ofertava a Deus as primícias. Tudo aquilo que ele produzia, ele ofertava a Deus, né? Ele dizimava a Deus o fruto do trabalho dele. Já Caim, ele não fazia ofertas agradáveis a Deus. Ele oferecia o resto. Ele oferecia o que sobrava. Já Abel não, Abel oferecia as primeiras coisas para Deus. E isso agradava a Deus, né? Quando nós priorizamos a Deus, nós vamos despertar a ira de Satanás, mas porém vamos despertar o amor de Deus. E Deus nos guardará. E diante dessa oferta agradável que Abel fazia, e ele era grandemente abençoado porque ele oferecia o fruto do seu trabalho, né? Na verdade, ele dizimava a Deus e isso agradava a Deus. Já Caim, ele oferecia a Deus o que sobrava, o resto, e Deus não recebia. Então isso gerou a inveja de Caim, que resultou na morte de Abel, né? Que é o assassinato de Abel. Vamos lá. A parte 2 da lição diz: lições extraídas nas provações e sofrimentos. Vamos lá. O tópico 1 diz: ensinam a conhecer melhor o Senhor. Quais são as lições que nós vamos extrair nos nossos sofrimentos? Uma delas nós passamos a conhecer a Deus. É no sofrimento que nós vamos conhecer a Deus. Tá? Não é cantando, celebrando ali com alegria que nós vamos conhecer a Deus. Não, nós vamos conhecer a Deus naquele momento difícil. É naquele momento que todos nos abandonam, é naquele momento que a medicina não cura, é aquele momento em que a situação aperta, que ninguém pode te socorrer, ninguém pode te defender. É aí que você vai conhecer a Deus. Então, uma das lições que nós tiramos do sofrimento e das provações é conhecer o poder e a misericórdia de Deus. Porque se nós não passarmos por provações e nem por sofrimento, nós não vamos experimentar o poder e a misericórdia de Deus. Nós não vamos perceber isso. Vai passar despercebido. Então, uma das razões, uma das lições que nós tiramos do sofrimento e também das provações é conhecer a Deus. Vamos lá, veja aqui o que diz no livro de Jó 42, versículo 5. Como o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. No sofrimento, Jó falou para Deus assim: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço pelo seu poder, pela sua glória e pela sua misericórdia. Então, nós também conhecemos Deus de ouvir falar. Nós só vamos conhecer Deus mesmo quando a coisa aperta e ninguém pode nos socorrer, que ninguém pode resolver, que não há solução, que não há remédio, que não há alternativa. Aí nós vamos clamar a Deus e Deus vai se levantar em nosso favor e nisso nós conheceremos a Deus. E nisso nós conheceremos a Deus. Amém. Ele deixa claro que o fogo da fornalha aperfeiçoou a sua vida, a sua visão de Deus, e agora ele via de maneira diferente, né? Foi no sofrimento que Jó passou a contemplar a Deus, foi no sofrimento que Jó passou a compreender o quanto Deus ama, o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus é perdoador. Se não passarmos por situações difíceis, não vamos conseguir compreender. Ainda sobre as lições extraídas do sofrimento e das provações, aqui na lição diz: ensinam o caminho do reino de Deus. Então as provações e os sofrimentos nos ensinam a caminhar no caminho do reino de Deus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, está escrito assim: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, quando passou pela cidade de Listra, ele sofreu tanto, né, que chegou a ser dado como morto. Né? E tudo isso por causa do Evangelho. Tudo isso porque era um pregador da palavra de Deus. E esse sofrimento foi tão terrível que ele, então, descreveu que por essas tribulações ele chegaria ao reino de Deus. Que por esse sofrimento ele conheceu o caminho para chegar até Deus. Então, se próprio Cristo passou por sofrimentos, os discípulos que depois se tornaram apóstolos, e até o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo fora de época, então assim nós podemos então compreender que na sua graça e na sua misericórdia, Deus permite as provações para que nós possamos enxergar a sua glória. Porque se não for assim, nós não vamos contemplar os favores de Deus, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Ainda sobre as lições extraídas das provações e também do sofrimento, eles nos ensinam que somos bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 10 nos diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ninguém deseja sofrer, ninguém deseja ser perseguido, ninguém deseja ser humilhado, ninguém deseja ser envergonhado, ninguém deseja ser desrespeitado, mas tudo isso é necessário para que nós possamos então ser bem-aventurados. E o que é ser bem-aventurados? É triunfar sobre o mal, é vencer o mal. Vamos citar um exemplo aqui, né? Nós estamos agora em período de Copa do Mundo. O que é preciso para uma seleção seguir adiante? Vencer a outra. Ter um jogo, ter uma disputa e uma seleção vencer a outra. Aí ela passa para uma fase seguinte, ela avança na competição. Então estou citando esse exemplo para que você entenda o porquê das provações. As provações é isso, você vai ter que disputar com o mal o seu futuro, você vai ter que disputar com Satanás o seu destino, o destino da sua família, o destino da sua casa, o destino da sua saúde. Então